semana o Senhor foi acrescentando palavras sobre essa mensagem. Eu falei, muita coisa, o Senhor está falando muita coisa. E aí, quando passou pelos 30 minutos, eu falei, isso não vai dar tempo. Mas enfim, bem rapidamente, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Isaías 6. Só para lembrar, irmãos, eu não sou pregadora, não sou ministra, assim, tá? Então, tenha paciência comigo. Aleluia. Vou começar a ler. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz dos que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até amém. E quando em casa eu comecei a ler esse versículo, porque ele só veio na minha mente, e eu falei assim: vou tirar um tempo. E aí acho que passou um dia, eu falei: vou ler. Quando eu comecei a ler, eu pensei em falar todas essas coisas, mas é como se Deus me falasse: eu quero que vocês tenham um entendimento sobre quem eu sou, sobre a minha glória, porque assim vocês realmente poderão me adorar. Assim vocês poderão ter uma consciência mais limpa de quem eu sou. E nessa manhã, quando o pastor Luciano começou a falar sobre isso, eu falei: obrigado, Senhor. Sabe, Deus, Ele é santo. E Ele anseia que nós sejamos santos como Ele é. Todo esse plano de resgate aqui que foi feito foi para que nós fôssemos igual a Ele e que nós tivéssemos acesso a Ele. E quando eu me lembrei dessa passagem, os anjos, que são seres celestiais também, que não conhecem pecado, eles clamavam em alto som. A palavra fala que eles não falavam, eles clamavam: Santo, 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 ao ponto de as colunas do templo se estremecerem. E muitas vezes a gente vem aqui, a gente acompanha a música, mas a gente não abre a nossa boca para cantar. E a palavra fala que a todo momento esses anjos ficam clamando. Sabe, o clamor é um nível mais alto do que a adoração, é uma expressão íntima, vem do nosso interior, vem do interior o clamor.
e os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles não se cansam de clamar: Santo, Santo, Santo. E Isaías, ele é profeta. E antes de chegar no capítulo 6, ele falava assim: ai de vocês, pessoas que praticam a iniquidade. Ai de vocês que fazem isso, que fazem aquilo. E quando eu imagino como que Isaías ficou quando ele viu essa visão, porque nós seres humanos, nós somos pó. Então, quando ele vê essa visão de Deus nesse alto e supremo trono, como que ficou o seu corpo? Provavelmente também estremeceu. E quando ele viu o Senhor, ele falou: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou pecador. Deus me falou 3 coisas, assim, na verdade mais de 3, que Ele me revelou através dessa visão, dessa mensagem. 3 coisas ou mais que acontecem na nossa vida. E eu vi isso na vida do apóstolo Paulo e em várias vidas de outras pessoas que foram chamadas. A gente, antes de ter um encontro com o Senhor, a gente até acha que a gente tem os dons, que a gente é bom, que a gente tem algumas coisas boas na gente. A gente sempre acha que a gente não é tão ruim. E quando a gente encontra Deus e a visão de Deus para nós, a gente passa a enxergar o quão pecador eu sou, o quão miserável eu sou, o quão defeituosa eu sou, o quão egoísta sou, orgulhosa, soberba. O encontro com Deus nos faz enxergar os nossos defeitos. É impossível que alguém chegue a contemplar a Deus e não reconheça o quão falha sou, o quão pecador, que até mesmo às vezes tentando acertar a gente erra. E o quanto incapaz nós somos. E a visão de Deus, o encontro com Deus faz isso com a gente. Quando a gente chega, Deus começa a mostrar. Eu estava até conversando com o Ricardo lá em casa. E a gente está num negócio que a gente voltou realmente a buscar o Senhor e a ter encontros com Ele. Eu falei para Ricardo e ela falou comigo 2 coisas quando a gente começa a pecador nós somos, quanto falho nós somos. E Isaías, ele tem essa visão, o quão pecador eu sou, um homem de lábios impuros. E outra coisa, quando ele vai caminhando ali e ele vê um serafim se aproximando dele e tocando os lábios dele com uma brasa viva. E isso me fez lembrar Atos 2, quando Jesus falou, depois que ele falou: pessoal, aguardem, fiquem juntos, orem, continuem buscando, porque descerá. E o Espírito, ele veio como brasa de fogo, como línguas de fogo sobre o povo. E é o que aconteceu com Isaías. Então, assim, a partir do momento que a gente vai caminhando com Deus, primeiro a gente reconhece quem Deus é, depois a gente vê quem nós somos, e depois a gente começa a buscar. Deus vem, nos batiza. E a partir do momento que vem esse anjo, toca ele com uma brasa viva, ele diz: eis que os teus lábios, e tocou e falou: seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Nós hoje somos o encontro com a graça. É o que nos perdoa e que nos lava. Então, mesmo Isaías, sem saber, ele foi agraciado, ele recebeu graça, porque ele recebeu perdão das suas iniquidades e purificação. É o que a graça faz conosco. Quando Jesus, ele morreu na cruz, ele levou sobre si os meus
nossos pecados. E a morte dele trouxe o quê? Perdão. Porque Deus, a ira dele veio sobre Jesus. E a gente recebe, ele é o sacrifício perfeito. O Santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor me falou muito sobre isso. Ele recebeu graça. E a partir do momento que Isaías, ele recebeu essa graça, ele teve os seus lábios purificados, ele passa então a poder obedecer a Deus e se entregar a Ele, que é o que nós precisamos. Nós não podemos ter uma vida com Deus sem que a gente entregue. Só que a gente não pode entregar até a gente voltar lá no começo e entender quem nós somos. Quando eu entendo que eu sou pecadora, que eu sou falha, que eu preciso de Jesus, eu vejo que não tem nada para me deixar lá atrás. Porque se tudo que eu viver eu vou depender de Jesus, então o que eu posso fazer é abandonar tudo. É abandonar tudo, até o que eu acho que eu tenho, eu não tenho. Então eu chego nesse nível que Isaías foi batizado, perdoado, até o nível de obedecer, se entregar, um nível que nós precisamos chegar de maturidade. Antes, ele viu a Deus, antes que o anjo tocasse ele. Agora, lá no início vai falar que ele ouviu. Sem o Espírito Santo de Deus, sem que a gente receba a graça, a gente consegue ouvir Deus? Não. O Espírito Santo que faz com que a gente ouça a voz de Deus. E aí ele passa por essa etapa que eu digo assim, de depois de redimido, a gente passa a caminhar com Deus, a entender quem é Deus e a ouvir Deus. E mais do que isso, abandonar. E Isaías ali, depois que ele foi batizado, ele estava entregue. Ele estava entregue que Jesus, que Deus falasse, ele ia falar, eis-me aqui, qualquer coisa que Deus falasse. Ele ia dizer, eis-me aqui. Não importa a missão. Ele viu a Deus. Ele foi purificado, ele foi perdoado. Isso que a gente tem que entender. Nós fomos perdoados, nós fomos purificados. O que mais que tem para a gente fazer? Só dizer, eis-me aqui. O que o Senhor quer? Eis-me aqui. Não há desafio, não há nada que o Senhor possa pedir que a gente pode negar. A gente aprende a amar a Deus. E Deus, ele faz tudo isso porque Ele quer que a gente cumpra uma missão, que a gente cumpra um propósito. Só quando a gente chega nesse nível de amor, de entrega, o Senhor nos apresenta a missão. Quando Pedro, ele teve vários testes. E só que ele ainda não amava Deus. Não é igual João, que entendia que Jesus amava ele, pronto, ele faria tudo. Pedro não entendia. Até o momento que depois dele negar Jesus, ter a ceia, e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Perguntar 3 vezes, você ama? Então a missão, apacenta as minhas ovelhas. Se nós não amarmos a Deus, não tem como nós servirmos no ministério. Jesus, ele morreu por amor a nós. Não tem como nós fazermos nada para ele sem que nós o amamos. Porque cada pessoa é preciosa para Deus. Eu não tenho mais valor para Deus do que uma pessoa que ainda não conhece a Deus. Então como que ele vai me colocar para trabalhar com essa pessoa que não conhece ele, se eu não amar ele, entender que foi por essa pessoa que ele morreu também? A nossa missão, o nosso ministério é dado só quando a gente chega nesse ponto de realmente estar entregue e amar a Deus. Aí Deus vai falar, então, apacenta as minhas ovelhas, porque agora você realmente está pronto. Agora você aprendeu a se entregar, você entendeu que não tem nada mais importante do que o ministério, nada mais importante do que fazer a vontade de Deus. E
quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que entender que abrimos mão. Não existe mais essa parte é Deus está, essa parte Deus não dá, essa parte é eu que resolvo e essa parte é Deus que resolve. Não. Agora é só Deus. É só Deus. E Ele chamou cada um de nós para um propósito. Como que a gente vai entender esse propósito? A gente precisa ouvir a voz de Deus, como Isaías ouviu. Para Ele falar, para que Ele vai te enviar? Como que Isaías sabia que ele foi chamado para aquilo? Antes ele estava ali julgando o povo, aí desse povo que faz tal coisa. Mas a partir do momento que realmente ele ouviu a voz de Deus, ele recebeu um direcionamento. Você vai falar com o povo, vai falar com Israel. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, assim, essa palavra me lembrou muito a vida de Cristo. Eu entendi o que significa ser 100% homem, 100% Deus. E a palavra fala muito sobre Jesus, Filho do Homem, Jesus carne, porque realmente isso esvaziou, negou a si mesmo, não fez nada de si. Eu fiquei pensando, sabe quantas vontades Jesus passou e ele não pôde fazer, porque ele estava obedecendo ao Pai e ele estava totalmente entregue ao Espírito Santo. Eu fico pensando, Jesus como homem, ele teve sim várias vontades, às vezes, sei lá, um cansaço, uma raiva, mas ele estava entregue à vontade do Pai. Ele tinha uma missão. Então, assim, nós precisamos nos voltar a Deus, sabe? Quando Jonas, essa semana, falou sobre, ele ministrou uma palavra lá na nossa célula sobre Marta e Maria, sobre a morte de Lázaro. E eu pensei muito quanto é difícil para nós, às vezes, amadurecermos e esperarmos em Deus. E não tomarmos atitudes antes que venha a palavra. Porque Jesus, ele sabia que Lázaro, ele iria morrer. E isso foi para que a glória dele se manifestasse na vida de Lázaro. Mas Marta e Maria falam, vem antes que ele morra. Antes que ele morra. E os discípulos estão lá, Jesus, eu preciso ir agora. Vou ficar aqui mais 2 dias. Eu vou chegar na hora certa. Mas a gente não entende a vontade de Deus. É muito difícil que a gente espere. E essa é a maturidade também que nós devemos encontrar. Quando Pedro, antes da morte de Jesus, falou, não, se for morrer, eu vou morrer contigo. Eu não vou deixar. E Jesus falou assim, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Não, eu estou contigo até a morte. O que aconteceu? O que Jesus falou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E somos dependentes. Totalmente dependentes de Deus. E o quanto nós precisamos de Cristo, precisamos estar com Ele. Ele nos chamou para ter uma vida de dependência. Nós precisamos depender dEle, depender do Espírito, assim como Ele dependeu. Quando Jesus fala assim, farás obras maiores pelo Espírito, pela palavra que Ele deixou. Então, assim, cremos que faremos na dependência dEle, faremos tudo o que Ele disse que faremos, porque a palavra não mente. Então, se ela disse que nós podemos, mas sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo podemos. Glória a Deus. Mas o que eu queria realmente deixar é que vamos lembrar quem Deus é. Eu gostaria que vocês pegassem a sua mente, puxassem essa imagem, um trono elevado e sublime,
aonde Deus está. E a glória dele é tão tremenda que seres celestiais clamam, gritam ao ponto de estremecer. Colunas. A palavra não fala o tamanho das colunas, mas um templo que, para caber Deus, ele tem que ser muito grande. Então, eu penso que é uma coluna enorme, não é nenhuma coluna que a gente já viu na terra. Então, mesmo assim, ela estremecia. E a palavra fala que o templo foi coberto de fumaça. E os anjos cantavam, clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. E os meus olhos viram o Rei. Eu quero dizer que nessa manhã Ele está aqui e Ele deseja ser adorado. É o princípio, é o chamado da nossa vida, é a adoração. Se a gente só adorar, estaremos cumprindo o propósito. Quando lá no jardim, Jesus ele veio para restaurar o jardim. E lá no jardim, além das funções que Deus deixou, que Adão dominasse, qual era o princípio? Relacionamento e adoração. São duas coisas que Adão veio para fazer. Adão veio relacionar e adorar. Então, assim, creio que cada um aqui já tem um relacionamento com Cristo. Às vezes falta profundidade, falta conhecimento, mas cada um de nós temos um relacionamento com Cristo. Então, eu queria que nessa manhã todos juntos adorássemos a Ele diante desse momento maravilhoso de ceia. Eu vou pedir para o diácono Jonas colocar o louvor. Eu gostaria que a gente se colocasse de pé. Vamos adorar. Vamos adorar. Tira aí do fundo do seu coração essa adoração a Ele, que é santo, que é maravilhoso, que é poderoso, que é majestoso. Esquece de tudo, esquece de tudo. Vamos adorar, amém? Pode aumentar o volume. Colocado no mais alto lugar. Não pensa quem está do lado, irmão. Começa a adorar. Quem fala isso é você.